Quando Moisés entrava na tenda da reunião, onde ficava a Arca da Aliança, e ali falava com Deus, ou mesmo quando ele subia o Monte Sinai, depois era necessário que ele cobrisse o rosto com um véu, porque a sua face brilhava, uma vez que ele dialogava com Deus. Então havia um brilho no seu rosto que ele precisava ocultar. É disso que fala São Paulo na primeira leitura de hoje, quando ele diz: até o dia de hoje, quando os israelitas leem os escritos de Moisés, um véu cobre o coração deles. Mas todas as vezes que o coração se converte ao Senhor, o véu é tirado. Então, São Paulo faz um paralelo entre o véu que cobria o rosto de Moisés e o véu que cobre o coração dos israelitas, dos judeus, quando eles leem as Escrituras, mas não têm a fé em Jesus Cristo, porque o conhecimento de Deus nos é dado por Jesus. É Jesus quem nos revela a face de Deus. Então, por isso, São Paulo faz essa comparação do véu. Eles leem as Escrituras, mas Jesus é Ele mesmo o sentido da Escritura. É Jesus quem nos revela o sentido da Escritura, conforme nós escutamos o próprio Jesus dizer no Evangelho de ontem: eu não vim para abolir a lei e os profetas, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em Jesus, tudo aquilo que Deus disse no Antigo Testamento se cumpre plenamente. Então, o significado das Escrituras, no caso do Antigo Testamento, sem a fé em Jesus, se torna incompreensível. Jesus nos leva a uma compreensão mais plena. Segundo aquilo que Santo Agostinho dizia, essa continuidade que existe entre os dois testamentos, de modo que o Novo está escondido no Antigo e o Antigo se mostra, é revelado no Novo. Então, por isso, São Paulo diz: quando um israelita, quando um judeu que conhece as Escrituras se converte ao Senhor, se torna cristão, esse véu que cobre o seu coração é retirado. Pois o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Nós, com o rosto descoberto, contemplamos e refletimos a glória do Senhor. Jesus Cristo nos permite contemplar a face de Deus e refletir em nós mesmos a sua glória. O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos, para que eles não vejam a luz esplendorosa do Evangelho da glória de Cristo, que é imagem de Deus. Por isso, a fé nos dá a visão.
A fé ilumina a nossa inteligência, o nosso coração, para nós conhecermos a vontade de Deus, a palavra de Deus e colocá-la em prática. É o que Jesus faz no Evangelho. Então, aqui nesse trecho do Sermão da Montanha, Jesus começa a comentar alguns dos mandamentos. No caso do Evangelho de hoje, o 5º mandamento: não matarás. E Jesus quer nos levar a uma compreensão mais profunda do que significa não matar. E ele nos ensina, então, que odiar o nosso irmão é um tipo de assassinato espiritual. Então, todo assassinato começa pelo ódio. Todo assassinato começa pela malícia de querer fazer mal ao outro. Então, Jesus espera de nós uma moralidade superior. Se a vossa justiça não supera a dos fariseus, a dos mestres da lei, é assim que Jesus começa dizendo no Evangelho de hoje. Se a nossa justiça não for maior do que a deles, não entraremos no reino dos céus. Então, não basta não matar, é preciso combater as más inclinações do coração. Esses maus desejos, esses desejos egoístas que existem dentro de nós, o ódio, por exemplo, no caso do 5º mandamento, as más intenções, aquele que comete um assassinato, aquele que mata o seu irmão, não o teria feito se tivesse lutado contra esses impulsos, contra esses maus desejos. Então, Jesus quer a conversão do nosso coração, que nós sejamos capazes de amar. Não basta que nós não façamos o mal, porque para não fazer o mal é preciso não desejar o mal. Então Jesus quer de nós esse combate. Quando nós nos negamos a perdoar, por exemplo, isso também é um assassinato espiritual. Jesus quer nos ensinar a dominar a nossa ira. Então peçamos a Ele que nos dê um novo coração. Peçamos a Ele que pelo conhecimento que nós obtemos pela fé, também as nossas atitudes e a nossa mentalidade sejam transformadas. Amém.